Olá, bom dia! O Opinião Minas está começando e eu tenho uma pergunta para você. Quantos museus você conhece aqui em Minas? Vai lembrando aí, mas eu posso apostar que ainda tem muita coisa para conhecer, viu? E é sobre essa riqueza que a gente vai falar no programa de hoje. Pouca coisa restou das cinzas do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi em setembro. Mas talvez tenha sido o momento em que o brasileiro mais pensou sobre o próprio patrimônio histórico. Aqui em Minas, nosso acervo é muito rico e em breve vai ser lançado um site que mostra parte dessa riqueza. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje o secretário de Cultura, Ângelo Osvaldo, e também recebo Andréia de Magalhães Matos, que é superintendente de Museus e Artes Visuais. Bom dia para vocês. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Secretário, um acervo muito rico aqui em Minas, né? Muitos museus no nosso estado. Minas Gerais tem muitos museus, são cerca de 450, entre mais de 3.000 museus existentes no país. E nós temos também muitos museus a céu aberto. Ouro Preto é um museu a céu aberto, Tiradentes também, Diamantina e Inhotim, que é um grande jardim botânico com magníficas obras de arte. Então, Minas Gerais tem uma posição realmente excepcional no quadro brasileiro pelo grande número de museus, de cidades históricas, de sítios tombados, Congonhas. Quem imagina chegar em Congonhas e ver aquele adro monumental com os 12 profetas do Aleijadinho, as capelas dos Passos, é também um museu a céu aberto, além de um museu magnífico que foi construído e inaugurado em Congonhas exatamente para facilitar a visita a esse conjunto monumental. Certo, muita coisa. Andréia, você acha que as pessoas estão despertando para essa importância aí dos museus, do patrimônio histórico? Como que você vê esse movimento? Olha, eu vejo com muita clareza que as pessoas se apegam ao seu passado, mas para além disso, quer dizer, você tem um momento muito propício para a fruição, né, da arte, a comunicação dentro dos museus. Então, hoje os museus são unidades muito vivas, muito, que trazem muitas informações, né, que tem um lazer cultural e informativo muito grande. Então, isso possibilita, né, que a pessoa, né, para além daquele divertimento, saiam daquela instituição melhor. E também a gente tem que pontuar também um vínculo com a produção atual, que é o que o artista está fazendo, né, o hoje, agora, que está dentro dos museus, que então a gente tem geralmente acervos que são né, de gerações passadas, mas você tem também, né, a arte pontual que está sendo feita nesse momento que o público, né, pode acessar. Bacana. É um papel que vai além do que só guardar aquele artefato histórico, né, secretário? As pessoas tinham noção de que museu é um prédio de portas fechadas para guardar, preservar, conservar acervos ou coleções. Mas hoje já se percebe que museu é outra coisa. Museu é um local de portas abertas para distribuir conhecimento, compartilhar conhecimento e receber o maior número possível de pessoas. Nós temos em Minas Gerais um dos museus mais visitados do país, que é o Museu da Inconfidência de Ouro Preto. Acima dele está o Museu de Petrópolis, o Museu Imperial em Petrópolis, mas o Museu da Inconfidência está entre os mais visitados do país. E assim acontece também nos museus históricos e nos museus de arte moderna e de arte contemporânea. Inhotim é também um dos museus mais visitados do Brasil na atualidade. E museu é para receber as pessoas, os alunos, é um centro de estudos, faz parte indispensável do processo pedagógico, do processo educativo. Por isso as escolas vão aos museus, os alunos de todos os níveis frequentam os museus e há programas especiais para os jovens ou para os adultos, para a terceira idade. O museu está sempre numa dinâmica social, mobilizando a comunidade para o enriquecimento do saber. Pois é, secretário, muita gente depois que aconteceu aquela tragédia lá no Rio de Janeiro, né, o incêndio no Museu Nacional, muita gente começou a se questionar, falar, eu não visito tanto museus, podia ter conhecido o Museu do Rio de Janeiro, ainda não fui.
que a gente tem em relação a influenciar, tentar fazer as pessoas virem para os museus? A gente tem projetos nesse sentido? Você citou aí as escolas. Como que funciona isso aqui em Minas Gerais? Nós temos em Minas, felizmente, hoje 700 conselhos municipais de patrimônio cultural. Isso é muito importante porque é uma mobilização das cidades, dos municípios, das prefeituras para a questão da cultura e da educação patrimonial, por exemplo. Então, já há uma vontade nos municípios de criação de museus, de formação de acervos. Há um trabalho muito grande que a Superintendência de Museus, dirigida pela Andréia Matos, faz no sentido de nós termos cada vez mais museus ou coleções ou acervos preservados e em sintonia direta com os processos de educação e de turismo também. Um museu é uma peça fundamental no processo de desenvolvimento do turismo. O turismo é uma resposta socioeconômica à valorização do patrimônio artístico, histórico, cultural. O turismo, ele vai atrás dos bons museus e isso acontece em Minas Gerais. Nós vemos sempre filas nos museus nas nossas cidades históricas e como a gente vê em Tiradentes, por exemplo, no Museu de Santana, criado pela Ângela Gutierrez, é um dos museus hoje mais visitados do estado de Minas Gerais, um museu lindo, aproveitando a antiga cadeia de Tiradentes, ou o Museu de Artes e Ofícios, que Ângela Gutierrez também criou na estação da Central e da Rede Mineira de Viação, no centro de Belo Horizonte, na Praça da Estação, hoje sob a direção da FIENG, do SESI Minas. É um museu maravilhoso que recebe milhares e milhares de estudantes, de visitantes de todo o país. É uma força para o turismo em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A pessoa chega em Belo Horizonte e pergunta: o que eu vou ver? A Pampulha, que é outro museu a céu aberto, com o Museu da Pampulha, e o Museu de Artes e Ofícios na Praça da Estação, já são duas sinalizações importantes para o visitante que chega aqui. Bacana. Como tem sido a gestão integrada aí desses museus? O que foi feito em termos de segurança, depois desse alerta aí do incêndio? Foi reforçado de alguma forma? Alguma coisa mudou? Foi promovido, né? Está sendo, né, promovido pelo Estado um programa que chama Força Tarefa Museus, onde vários agentes públicos estão visitando, então pessoas ligadas ao Corpo de Bombeiro, à Defesa Civil, nós da SUMAV, o pessoal da CEMIG, da Copasa, para mapear essas necessidades dos próprios museus e aconselhar esses museus a tomarem medidas adequadas para a gestão dos seus prédios, né? E isso está sendo feito, né, com muita propriedade, com muita seriedade, e nós vamos entregar daqui a poucos dias um dossiê sobre todos esses, a situação de todos esses museus, uma coisa bem importante. Uhum. Certo, a gente tem até uma reportagem feita aqui pelo jornalismo da Rede Minas sobre mudanças, né, na legislação para ajudar a proteger os museus. Vamos assistir. A evaporação rápida do gás inerte, sem qualquer dano à página do livro, surpreende os alunos da UFMG. O uso do equipamento bem mais leve e eficiente para este tipo de material está contemplado em portaria que estabelece novas diretrizes para projetos de prevenção e combate a incêndio em bens tombados, como museus e igrejas históricas. Engenheiro eletricista do IFAM, licenciado em História e mestre em Artes, Leonardo teve participação efetiva na elaboração do documento. Passo importante é a unificação de normas voltadas à prevenção de riscos. Porque a gente não queria o IFAM publicar uma normativa sem que ouvisse também o bombeiro, né, o que ele acha, o que precisava corrigir, porque o Brasil é um continente com diversas peculiaridades em cada local, então a gente precisava fazer esse acerto, né, da normativa de forma que ela não fosse rejeitada em nenhum local ou causasse transtorno em nenhum local. Isso foi fundamental. Então, o agradecimento do IFAM sempre à ação do Ministério Público e ao UFMG, e a todos os parceiros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que foi a ponta de lança desse trabalho aqui, que acabou reverberando para todo o Brasil. Professor de Arquitetura da UFMG e doutor em Engenharia de Estruturas, Paulo também teve papel determinante no trabalho.
Ele explica que a articulação em Minas permitiu algo inédito no país: a possibilidade de alterações no bem preservado sem ferir instruções técnicas definidas pelo Corpo de Bombeiros. Essa normativa, ela busca introduzir alguns conceitos que constam das cartas patrimoniais em que o Corpo de Bombeiros do Brasil, os corpos de bombeiros do país, eles não tinham acesso, como o que é patrimônio, qual a importância da preservação de patrimônio, como preservar. E, por outro lado, foram acrescentadas questões da engenharia de incêndio, não é? Como qual tipo de equipamento é mais adequado para se utilizar em acervos, por exemplo, acervos de livros, em que não se pode utilizar qualquer tipo de equipamento, né? Quais são os cuidados que deve ter, rotas de fuga, inclusive para acervo, o que deve ser retirado do acervo, né? Quais são as prioridades, treinamento do pessoal. Um prédio histórico em Minas Gerais pode ser o primeiro a adotar as recomendações da Portaria 366. Estudantes de mestrado da UFMG, orientados por professores que fazem parte do grupo de trabalho que construiu a portaria, fizeram um projeto com adequações à Casa da Chica da Silva, em Diamantina. Esse projeto está agora em análise no Corpo de Bombeiros. A casa onde a escrava viveu no período colonial mineiro passou por 4 restaurações desde 1950. Neste mês, o Ministério Público Federal recomendou a elaboração de planos de prevenção e combate a incêndio em 6 museus do país. O Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, integra a lista. A recomendação está alinhada à normativa produzida aqui em Minas. No dia 2 de setembro, um incêndio de grandes proporções destruiu boa parte do acervo histórico do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Segundo a perícia da Polícia Federal, a direção do museu não adotou medidas básicas de prevenção. Penso muito na questão da mudança da cultura de preservação, né? Observar o patrimônio pela importância que ele tem e como a gente pode preservá-lo, inclusive em relação a desastres como é o caso do incêndio, né? Então, a minha expectativa é que com essa normativa e com demais normativas e pesquisa, investimento em pesquisas, a gente possa dar uma resposta mais adequada possível para aumento da segurança desse tipo de edificação. Bacana. Secretário, muitos desafios aí na gestão dos museus, né? O que você acha mais importante da gente destacar? Nós conseguimos agora, no atual governo, que chega ao fim com um resultado positivo, nós conseguimos trabalhar nos museus que são diretamente ligados à superintendência, os museus do Estado. O Museu Mineiro, por exemplo, foi primorosamente restaurado e é devolvido agora à sociedade mineira como um dos grandes atrativos e um dos grandes pontos de cultura do nosso Estado. Então, o desafio é permanente. O museu, ele sempre demanda mais. Ele tem que ampliar o seu acervo, ele tem que promover a restauração, ele tem que ter cuidado com a sua biblioteca, com o seu acervo audiovisual, com as possibilidades de contato com a sociedade, com os estudantes, com os especialistas que vêm fazer pesquisa. É um centro, é um laboratório, um museu. Então, o museu nunca fica pronto, o museu nunca está acabado, porque é uma obra em progresso, em transformação permanente, visando o enriquecimento da própria instituição e também das pessoas que vêm, que têm acesso a ela. O que se tem que fazer com o museu é sempre garantir o seu acesso, elevá-lo a todos os pontos fundamentais na organização de um complexo museológico que envolve a comunidade, que se liga a outras instituições congêneres. Um museu é um equipamento fundamental para o progresso da cultura e, por isso mesmo, para a construção da cidadania no nosso país. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação. Andréia continua com a gente e a gente fala mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo. Até lá. Olá, estamos de volta com Opinião Minas. Estamos falando hoje sobre os museus aqui de Minas Gerais. Com a gente está a Andréia de Magalhães Matos, que é superintendente de Museus e Artes Visuais, e agora também a Ana Werneck, que é diretora de Ações Museológicas. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Gente, a gente vai ter agora o lançamento de um site que vai ser uma central de informações aí sobre os museus, não é isso? É isso. A gente
Nós fomos aqui em Oadas com um prêmio do IBRAM para o Sistema Estadual de Museus aqui do Estado, e uma das ações desse complexo de atividades é lançar um portal em que nós vamos colocar uma série de conteúdos, né, ligados a essa área museológica. Então, nós vamos disponibilizar muito conteúdo de capacitação, muitas informações sobre elaboração de plano museológico, de diagnósticos, enfim, todo esse arcabouço, né, de informações. E também a gente conseguir, ter realmente, a gente já faz um cadastramento desses museus, mas é uma facilitação disso, quer dizer, nós vamos estar ainda mais próximo dos mais de 400 museus que estão estabelecidos no estado de Minas Gerais. Bacana, você citou aí uma agenda, Ana, porque a gente tem muito movimento nos museus de cursos, palestras, né? Uma coisa, é uma tendência? É uma tendência e é um trabalho que a gente vem executando pelo sistema de dar a gente trabalha com os territórios, com as regiões de Minas, né? Então nós temos representantes 2 representantes em cada região dessa, que são 17 hoje, e eles ajudam a gente nessa divulgação das ações e tudo. E o interessante é que a gente quer que eles não fiquem presos a gente, a gente quer que eles funcionem bem dentro da sua região, com os museus ali, façam contato com seus museus. Então, o que está acontecendo depois desse trabalho é que eles estão começando a fazer pequenos encontros entre os museus, encontros regionais, encontros com temas com relação à segurança, relação à pesquisa, com relação aos temas envolvidos na museologia mesmo, né? Bacana, pois é, porque a gente vê muitos grandes museus nas grandes cidades, grandes capitais do mundo afora. Aqui em Belo Horizonte a gente tem vários museus. No interior, os museus desempenham um papel um pouco diferenciado, tem diferença aí são mais uma referência maior para quem está no interior e não tem tanta diversidade de opções? Depende, porque a gente tem museus como, se a gente for considerar, por exemplo, Inhotim, que é um museu conhecido internacionalmente, é um museu muito importante, ele está localizado em Brumadinho, no município de Brumadinho, né? Então a implantação dele teve uma repercussão muito grande ali na região, e uma melhoria na região. É um caso que a gente pode ver exatamente assim, claro isso, né? E Cordisburgo também, por exemplo, nós temos um museu. Cordisburgo é uma cidade muito pequena e nós temos um museu Guimarães Rosa lá, que até faz parte da gestão da superintendência, né, do estado, e que é um museu que movimenta a cidade. Ele movimenta a cultura, a economia da cidade, né? As pessoas produzem, tem as bordadeiras e tal. Então, assim, os museus, eles podem atuar tanto regionalmente ali, localmente, né, no seu município, quanto regionalmente. Uhum. Tem isso também, né, André? O museu acaba criando uma movimentação externa também, envolvendo a comunidade. Isso tem que ser incentivado, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente? Eu acho que até acontece naturalmente, né? Assim, voltando um pouco, assim, dos 400 museus né, dos mais de 400 museus que nós temos no estado, quase 150 são históricos, quer dizer, então tem esse vínculo com a memória daquele município, daquela cidade, daquela comunidade também. Então isso é muito forte, as pessoas querem contar a sua história, né? Agora, para que o museu realmente crie esse vínculo, ele tem que estar o tempo todo promovendo tanto exposições temporárias, que você possibilita, né, o artista está ali dentro, como também eventos culturais afins. Então, assim, você tem todo um tipo, né, tipos de atividades que são muito propícias. Então, a música, o teatro, a dança, quer dizer, tudo isso comunica dentro do museu, né? Então, você pode pegar
um museu, né, de um artista e fazer uma série de oficinas em cima daquele tema. Quer dizer, e isso colabora que a pessoa também tem informações mais concretas sobre aquele acervo. Então, possibilita também mais pesquisa. Então, assim, tudo é um campo aberto mesmo. Bacana. Pois é, Ana, qual que é a importância desse tipo de ação que a Andréia está colocando aqui, que vai além do acervo permanente do museu, exposições temporárias, outros tipos de arte interagindo também no espaço museológico? Olha, no âmbito assim, do Estado, né, o que a gente vê é que os museus começam a conversar entre eles, né, com ações próximas, ações que se relacionam, né? Então, a gente vê começando a acontecer encontros de museus de escola, por exemplo, sabe? Em Ubá a gente tem um museu importante que é museu de escola, é o Ginásio São José, e ele está promoveu agora no princípio de novembro, por exemplo, um evento e chamou os parceiros, museus também com a mesma tipologia, com o mesmo tema, e isso vem acontecendo com mais frequência, sabe? Então, assim, é a possibilidade de troca de uma exposição temporária, né? Você pode fazer com que essa exposição faça uma itinerância entre outros museus, sabe? E é isso que a gente tem promovido muito com o sistema, dar mais autonomia aos museus e que eles desenvolvam por eles mesmos e nessa comunicação com outros museus, porque formando redes, que é uma forma de fortalecer as ações também. E quando aquela comunidade também compra aquela ideia, começa a ter uma relação com aquele espaço, fica tudo muito mais fácil, né? Como que vocês trabalham com a formação de público nesse sentido? Olha, tem vários tipos possíveis de ação. Mas eu acho que a Ana tocou no ponto crucial, que é uma palavra que hoje é muito utilizada, que é rede. Quer dizer, então você faz um evento, mas você pode passar para os outros colegas divulgarem aquilo para você. Então você cria também ações que podem também ser replicadas em vários equipamentos. Isso acontece muito com o Circuito Liberdade, por exemplo, que a superintendência tem 2 museus, o Museu Mineiro e o Centro de Arte Popular, ligado a outros 13 equipamentos culturais. Então, a gente, quer dizer, se reúne sistematicamente, todo mês, em comissões, em comitês, e uma atividade, às vezes, que eu vou fazer, né, que nós vamos fazer, o outro pode fazer junto, quer dizer, criando uma repercussão maior. A gente pode ter isso, tem um site do circuito que coloca que todas as informações de todos os museus estão ali. Então, não é um museu se divulgando, quer dizer, são vários equipamentos culturais divulgando suas atividades em conjunto ou fazendo atividades em conjunto. Então, o sistema também tem, o Sistema Estadual de Museus também propicia isso, quer dizer, Ouro Preto tem uma rede de museus, a gente quer que esses representantes regionais, né, que estão espalhados também possam, né, também estabelecer sua comunicação né, com o público por essas redes. Até porque, né, sendo um museu uma atração turística, um vai chamando o outro, né? Quem vem a Minas ver um museu quer ver mais de uma cidade, mais de um museu. Exatamente. E a própria comunidade tem aquela questão também de pertencimento, né? Assim, eu até brinco lá em Ouro Preto, vocês podem falar, eu sou uma cidade que tem 15 museus, sabe? Então vocês podem né, ter essa autoestima. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, na região metropolitana são 130 museus, então assim, são né, e várias informações, quer dizer, eu pontuei essa questão histórica, mas você tem, né, milhares, né, que a gente chama tipologia, né, que são os assuntos, então a possibilidade de comunicação é enorme.
Com certeza, deve ter muita coisa curiosa aí isso. espalhada por Minas, né? Ana, vou agradecer a sua presença, obrigada, viu, Muito pela entrevista. obrigada. A gente continua com a Andréia e no Sim. próximo bloco a gente fala mais sobre esse assunto. Fique aí com a gente. Oi, o Opinião Minas está de volta. Hoje a gente está falando sobre os museus de Minas Gerais. Continua aqui com a gente a Andréia de Magalhães Matos, que é superintendente de museus e artes visuais, e agora também a Priscila Freire, que é curadora de arte e também já foi, Priscila, tanto crédito, né? Uma vida envolvida com museus, né, Priscila? Muito tempo, Coordenadora praticamente do a Sistema vida Nacional. toda mesmo. Ainda estou envolvido com Como que museus. começou essa história com museus? Essa história começou em Minas, na época do José Aparecido de Oliveira como secretário. Ele me convidou para ser superintendente de museus, que é o cargo ocupado agora brilhantemente pela Andréia, mas que começou comigo. E a superintendência de museus era um sistema pioneiro no Brasil. Então, como é que nós começamos com alguns museus que pertenciam ao Estado, já pertenciam trabalhando com eles, mas depois eu achei que era assim, obrigação da superintendência de dar apoio aos museus do interior. Então, os prefeitos começaram a fazer solicitações a nós. E aí eu saí pelo interior, viajando e tentando ajudar na montagem dos museus. Nós tínhamos uma equipe muito pequena, sempre a gente tem equipe pequena, então a historiadora fazia uma história do local, o curador fazia um arranjo dos objetos que tinham, como é que deviam ser expostos, e nós saímos por aí montando museu em Araxá, Museu Dona Beija, depois o Museu do Zebu em Uberaba, o Museu de Campanha, estivemos em Divinópolis, montamos, enfim, fizemos o Museu Guinhara em Ouro Preto, continuamos com o Museu Alfonso de Guimarães, que foi realizado na época, mas hoje está muito mais bem colocado com a Andréia. E, enfim, nós saímos por aí com muito pouco apoio, com dinheiro quase nenhum, mas levando uma equipe que podia pensar em um museu para aquela região. Bacana. Essa questão de montar museus é muito importante também, né, Priscila? É um processo que tem que ser incentivado. Aliás, a cidade tem uma riqueza cultural, mas não reconhece. Nessa época, esses que nós fomos chamados pelas prefeituras, que é uma coisa também muito rara. A prefeitura querer um museu na cidade, hoje talvez seja mais comum. Mas naquela época não era. Mas eles chamavam, como pediam que tinha um museu, queriam montar um museu e tal. E nós fizemos esses museus na época. Agora é importante porque esse sistema, ou a própria superintendência, ela teria que ter como um mapa todos os museus que tem no estado, trazer isso para ela e poder dar o apoio que fosse necessário a eles. Quer dizer, isso é fundamental. Eu acho que tem museus que estão montados em determinadas cidades aqui em Minas que eu conheço e eu fico muito preocupada porque eu vejo que os museus estão montados de uma maneira muito errada e de uma maneira que não facilita o entendimento da cultura da cidade. Então, isso aí eu acho que os prefeitos deveriam mesmo ter um pouco mais de preocupação com isso. É muito delicado, né? A gente está falando de memória, de formação da memória, né? Então, o museu acaba influenciando mas se aquilo monta ali. um museu assim, sabe, ao bel prazer, sem saber técnicas de montagem, acaba que você chega lá, a pessoa da cidade, o cidadão não vai se reconhecer naquele museu e muito menos a pessoa que vem de fora que vai visitar um museu que é regional e que ele não se reconhece ali. Isso aí é preciso ter muito cuidado com os critérios de organização museológica. Bacana, até porque tem assessoria, né, para quem quiser, quem tiver essa iniciativa pode procurar a secretaria, quem tiver um acervo que acha interessante, como procede? Isso aí é até função da própria superintendência, que é fazer assessorias, né, a esses museus. Quer dizer, então você tem
o museu requisita a nós e vem presencialmente, então a gente faz um atendimento específico para aquela instituição. Obviamente que a gente vai fazer coordenadas gerais, a gente vai fazer, prestar informações gerais, que inclusive hoje vai ser disponibilidade nesse site que a gente falou do primeiro bloco. Então a gente fornece esse tipo de assessoria. A gente tem também os nossos encontros estaduais, que uma equipe nossa vai até o interior, marca uma reunião numa determinada região. Esse ano nós conseguimos fazer 8 reuniões presenciais, e aí a gente convida os gestores daqueles museus, e aí a gente faz um tratamento específico. Então, esse ano a gente fez de plano museológico, que é isso. Quer dizer, você tem acervos, às vezes, importantes, mas ele não comunica bem. Então, você tem que fazer um plano museológico que tem várias etapas. Então, é esse treinamento que a gente propiciou. E, para além disso, a gente faz anualmente um encontro aqui em Belo Horizonte, que é em forma de palestras, um seminário, geralmente 2 ou 3 dias, que nós trazemos pessoas de fora, pessoas daqui da academia, pessoas que têm trajetórias em museus. Para a gente estabelece um tema e aí a gente vai faz esse tipo de atividade e convida também os gestores de todos os museus. A gente tem uma presença mais ou menos de umas 200 pessoas por evento anual. Bacana, tá? André. A gente tem alguns museus que o Estado diretamente gerencia, né? Quais são os mais importantes? Onde que eles estão? Bem, muito deles foi Priscila até que criou, que estabeleceu as primeiras diretrizes. Então, aqui em Belo Horizonte, nós temos um museu mineiro e o Centro de Arte Popular, ambos ligados ao Circuito Liberdade. Temos o Museu dos Militares Mineiros também, que é um museu recente. Temos lá em Ouro Preto o Museu Casa Guinhar. Nós conseguimos também fazer grandes melhorias, tanto na infraestrutura quanto no conteúdo. O museu está uma gracinha, vale mesmo uma visita. A gente abriu nesse ano o Museu Casa Alfonso de Guimarães, com uma nova exposição de longa duração. O prédio foi todo recuperado, também um casa como o de Ouro Preto, um casarão no centro da cidade, muito lindo. A exposição ficou muito interessante. Ele é um poeta, simbolista, que é reverenciado aí pelos grandes escritores brasileiros. A gente tem o Museu Casa Guimarães Rosa em Codesburgo. Guimarães Rosa é o maior escritor brasileiro do século XX. É a casa que ele nasceu e passou sua infância. Então, ela é muito particular na obra do Guimarães. O Guimarães, ele ama a sua cidade, ele vai tomar posse na Academia Brasileira de Letras, falando aqui está Codesburgo. Ele começa e termina o discurso com Codesburgo. E lá no Museu Casa Guimarães Rosa a gente vê muito essa relação com a comunidade, muito interessante. Tem os miguelinhos que vão ao Museu Casa, que falam trechos do livro, né? São crianças que narram trechos do Grande Sertão. Aí para quem vai visitar o museu, é uma experiência completa, né? Priscila, incrível. Temos também museus com acervos pessoais seus, né? Conta essa história pra gente. Bom, acontece o seguinte, eu moro numa casa que é uma grande chácara, né? Enfim. E eu achei, como eu não tenho filhos, e eu acho muito difícil também recolher coisas a vida inteira que você teve prazer em ter e isso, de repente, ser distribuído em leilões, enfim, era uma ideia que não me batia bem, não. Eu fui para lá para preservar a mata, eu fui para lá para preservar a minha vida, porque eu vivo muito bem lá, e fui lá também para colecionar arte. Então, eu tenho uma grande coleção do Vale do Jequitinhonha e tenho uma grande coleção de arte moderna brasileira. Isso está sob a minha guarda
ainda até eu morrer, mas já está doado para a Universidade de Minas Gerais. Então, eu acho que a universidade é interessante, primeiro porque é sempre um ambiente de pesquisa, quer dizer, sempre terei pessoas lá que possam pesquisar. Tem um acervo histórico muito grande, também em matéria de documentos e cartas. E, enfim, além das obras de arte, além da natureza, né, que reúne todo o meio ambiente, reúne com a arte, reúne com Vale do Jequitinhonha e reúne com toda uma história de Minas através de correspondências de documentos. Então, eu acho que isso vai, naturalmente, passar para a universidade e que, enquanto eu estiver lá, eu quisê-lo por isso, mas é importante que eu imagino que seja para a cidade contar com esse ambiente que eu vou deixar. E a casa vai se tornar um memorialzinho, então ela vai conservar a estrutura dela, o mobiliário dela e as obras de arte dela. Quem quiser vai ter acesso a esse acervo todo, né, Priscila? Vai ser possível, então, mais tarde, as pessoas terem mais acesso, além dos alunos e os professores da universidade que vão muito lá hoje. Então, tomara que muita gente visite 427 museus em Minas, não é isso? Yeah. Então, a gente vai encerrar o programa, nosso tempo acabou, mas encerramos com esse convite. Visite os museus de Minas, tem muita coisa interessante, muita história aí para acompanhar. Obrigada pela sua companhia e um bom dia para você. Até amanhã.